Resiliência não é aguentar tudo calado. É aprender a florescer mesmo em meio à tempestade. Mais um Culturando com a Cissa. Estamos trabalhando as competências da liderança, né? E o assunto da semana, né? O tema da semana é resiliência. Para ser líder tem que ter essa competência bem desenvolvida? Ou se tem, né? Ou se tem. E aí, para a gente falar de resiliência, vamos começar de uma forma assim que traduza para nós o que é resiliência. E resiliência, eu trouxe aqui um elástico de cabelo para falar de resiliência. Ó, o elástico é um elástico, né? Está em seu formato normal. Não tão normal, né? Porque tá mais esticadinho, já tá meio surradinho. Mas resiliência nada mais é do que algo, fazer uma força e deformar, ó, tá deformando o elástico, certo? Isso aqui, se fosse uma pessoa, será que isso aqui estaria machucando? Isso aqui dói? Dói, mas quando eu solto ele volta ao formato dele normal. Com um pouquinho de ferimentos por conta de puxar, né? Então ele ficou meio frouxo, mas ainda assim é um elástico de cabelo, nada mudou. Sua essência, né? O que ele tem a oferecer ainda está aqui. Então, resiliência é, por mais que a vida te dê surra, né? Por mais que a vida te tire da zona de conforto, que aconteçam situações que você não espera, a resiliência vem a partir disso, né? A partir deste momento. E sabe que me veio à memória? Que quando eu era criança eu ouvia assim: a vida é como uma roda gigante. Deixa eu tirar isso do dedo, senão vai prender meu sangue. A vida é como uma roda gigante. Um dia nós estamos em cima, um outro embaixo. E aí isso me veio à mente, vinha à mente assim: então assim, quando tiver alguma coisa de ruim acontecendo, logo vai acontecer uma coisa boa, e quando tiver acontecendo uma coisa boa, logo vai acontecer algo ruim. E assim, gerava um conforto, só que não, né? Porque é meio estranho ficar subindo e descendo e ter esse ciclo sem fim. E aí depois quando eu fui estudando melhor sobre comportamento humano, sobre a minha própria vida, sobre da forma que eu gosto de me desenvolver, eu fui pensando sobre isso. E aí eu cheguei à conclusão que não, a vida ela tá mais para uma escada rolante. Mas só que às vezes essa escada rolante trava e ela para, né? Só que assim, cada situação que acontece na nossa vida tem um motivo. Nada é por acaso, né? Quando acontecem situações que nos tiram da zona de conforto ou que sai do nosso controle, aquilo tem um motivo. Independente qual seja a situação, aquilo tem um motivo e aquilo está trazendo um ensinamento para nós. E eu aprendi a olhar com mais carinho para essas situações que desconfortáveis, que não, tipo, naquele momento não estavam me fazendo bem. Eu aprendi a questionar e falar assim: por que isso está acontecendo comigo? Qual que é o aprendizado? O que eu tenho que fazer a partir disso? É óbvio que não é algo muito fácil, né? Mas porque você tem que trabalhar muito, muita inteligência emocional. E já sabemos que trabalhar inteligência emocional não tem a ver com fingir que nada está acontecendo ou, tipo, querer não sentir o que você está sentindo. Então, é sentir da mesma forma, mas questionando e querendo aprender com aquilo. E desde então, a minha vida mudou, né? Mudou a forma de olhar que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo e é um motivo de evolução, de desenvolvimento, independente do que aconteça. E quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de algo que está deformando, né? Porque é isso, a resiliência na sua tradução é deformar.
e para depois voltar à sua forma original, ou seja, voltar à sua essência. A nossa essência nada apaga, mas mexe com a gente, mexe com as nossas emoções e sentimentos. Porém, como a gente cresce sem ter esses ensinamentos no caminho, né? Como que a gente se desenvolve? Então, a resiliência é um comportamento, uma competência importantíssima para quem é líder, porque vai entender o outro, e para nós mesmos, liderar as nossas próprias ações, liderar a nossa vida. Então, é algo importantíssimo, precisamos desenvolver, mas não é fácil. E eu vou contar uma situação em que eu tive que trabalhar muita resiliência, assim, algo que mexeu muito comigo, e eu vou contar para vocês. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, eu já tive uma empresa, chamava Pavê da Cissa. E desde quando eu criei o Pavê da Cissa, eu sempre pensei em crescer, em expandir, né, em levar o Pavê da Cissa para o Brasil todo. Inclusive, essa era a visão, né, e da empresa. Mas assim, depois que a gente, enfim, no meio do caminho, empreendendo, eu gostava muito, muito de fazer a sobremesa, eu gostava de me relacionar com as pessoas, me comunicar com os meus clientes. Para mim, essa parte era assim, especial, essencial, eu amava. Mas nós tivemos muita dificuldade financeira, de lidar com negócio, estratégia, enfim, muitas mesmo, que até hoje estão aí para ser resolvidas, muitas delas. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? E aí, assim, num determinado momento do Pavê da Cissa, eu pensei assim, ou eu tenho investidor ou meu negócio vai desmoronar, vai falir, porque, tipo, a conta no banco tava parecendo um buraco negro. Caía lá, filho, já tinha destino, né? Então, assim, não vinha para nós. A empresa tava mais tirando dinheiro nosso do que colocando dinheiro. E por conta de estratégia ruim nossa, tá? Isso aí, não tô me eximindo dessa responsabilidade. E aí, assim, a gente teve uma oportunidade de falar com alguém que queria investir na empresa. Um homem, né? Mas não vou dizer o nome porque não foi legal a situação. Vamos lá. E aí, assim, eu montei uma apresentação, fui falar com esse ser humano sobre ele investir, então eu contei toda a cultura do Pavê da Cissa, que a gente conseguia fazer isso muito bem com os nossos clientes, né, com quem trabalhava no Pavê da Cissa. E aí, quando ele foi falar, né, sobre o interesse, uma das coisas que ele falou foi: olha, se eu investir, vai ser do meu jeito. Você, por exemplo, vai para a cozinha, você vai cozinhar e vamos fazer do jeito que eu acredito que vai dar certo. Só que assim, essa pessoa ela não trabalhava com produto, trabalhava com serviço, conhecia de números, ok, e poderia acrescentar muito por conhecer de números, mas não conhecia o meu mercado, não conhecia o meu cliente, os meus clientes, e aí ele veio querendo mudar toda a cultura da minha empresa. Na fala dele, era uma fala de quem queria mudar totalmente a minha cultura. Então, assim, você não precisa de dinheiro, você não quer? Então, eu vou te dar. Foi como eu me senti. Eu vou te dar, mas vai ser do meu jeito. E aquilo, assim, sabe quando você fala assim, nossa, eu preciso, mas como mudar a minha essência? Tá querendo falar, vai mudar a minha essência. E mesmo assim eu saí mexida. Falei, putz, eu preciso, nunca ninguém quis investir e saí mexida. E aí eu lembro que contando pro meu filho, pro meu esposo, meu filho falou, mãe, isso não é você. Essa pessoa que ele quer investir não é em você. Ele gostou do teu produto, mas ele quer mudar você. E aí meu marido também super, tipo, não gostou também. Conforme eu ia contando, eles iam ficando horrorizados, assim, as falas foram muito mais impactantes, né? Eu tô resumindo. E aí, enfim, o que aconteceu? Fui dormir
E tava assim naquele momento assim, ou vai ou racha, né? E aí quando eu acordei, eu vi a palavra não apareceu assim, apareceu na minha frente, assim, era tão grande que não tinha como eu não enxergar aquilo. E apareceu um não gigante na minha frente. E aí senti no meu coração, para ele é não. E aí eu fui e falei, né? Pedi para fazer uma call, uma chamada de vídeo. Ele não aceitou, ficou curioso, queria que eu respondesse logo. Então eu respondi e falei que não. E aquilo assim, ao mesmo tempo que eu pensei, putz, acabou, né? Acabou meu negócio e de fato acabou mesmo. Mas assim, doeu, né? Doeu porque era um negócio que eu criei ali do zero, junto com o Pablo. A gente foi construindo aos poucos. Criamos um relacionamento muito maravilhoso com os nossos clientes, mas infelizmente o dinheiro era algo que estava assim, tava puxando, sabe? Era esticando a gente. Mas depois, mais pra frente, eu pensei, não, isso tá me fazendo muito, muito mal. Não vou ter mais saúde mental para aguentar isso. Então, esse amor ia transformar em algo ruim, né? Mexer com a minha saúde mental. E eu resolvi encerrar. E, e assim, foi extremamente difícil. Eu fiz um vídeo, gravei um vídeo no Instagram explicando tudo o que tinha acontecido. E que eu ia encerrar o Pavê da Cissa. E durante um bom tempo era difícil falar sobre. Hoje eu já falo natural, eu acredito que tudo tem começo, meio e fim. Foi o que aconteceu. Teve começo, teve meio e teve fim, tá tudo bem. Não foi da forma que eu esperava. Então, assim, isso que é resiliência, sabe? Quando as coisas acontecem de uma forma que a gente não espera, que sai do nosso controle, e mesmo assim você consegue voltar para sua essência. E eu acho que é uma das coisas que me fez também querer gravar esses vídeos, porque a minha essência tá nisso aqui, tá em poder me conectar com as pessoas, né, de alguma forma. E eu usei isso muito no Pavê da Cissa, essa conexão. E agora estou usando aqui nesses vídeos. Enfim, resiliência é sim apanhar, mas não também sair tipo, ah, eu aguento, pode bater que eu aguento. Não, a gente sabe que a gente não aguenta, que a gente vai sofrer, mas nada pode apagar nossa essência. Então, assim, você pode chorar uma noite, né? Foi o que aconteceu, eu chorei, fiquei muito triste. Mas quando eu acordei, eu lembrei da minha essência e falei assim: nada vai apagar isso. E, enfim, o tema da semana vai ser resiliência. Eu vou falar mais sobre isso. E uma ótima semana para todos. Termino aqui com a minha história. E aí você me fala também alguma situação que transformou a sua competência na sua resiliência. Conta para nós, divide também a sua história e uma ótima semana, galera.